Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do quarto episódio da segunda temporada de Black Mirror, White Christmas. Merry Christmas. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse bate-papo nosso vai haver spoilers. Então, se você ainda não assistiu, assista e retorne ao nosso diálogo. E uma informação importante eu já conversei com outras pessoas sobre esse episódio do Black Mirror. Então, se você ainda não viu, vai ver, a gente tem 2 episódios chamados Cookie 1 e Cookie 2. E nessa pegada, Francisco, me conta o que você achou do White Christmas. Geralmente os episódios do Black Mirror são muito bem roteirizados, mas esse eu acho que tem um destaque especial. Eu achei uma história muito bem conduzida, o tema do Natal, com a desconfiança, com a tecnologia, foi muito bem trabalhado. Ah, sim, eu adoro esse episódio. Tanto é que eu já falei dele lá no passado e estou voltando aqui conversar com você. Mas esse episódio em específico tem muitas camadas. Esse episódio tem a história dos 2 caras que estão isolados ali no gelo, conversando. Daí tem a história de um deles está preparando a ceia. Depois tem a história do outro, tem todo aquele drama que ele não consegue falar, e ele fala depois de muito tempo. E ainda tem a investigação policial. Cada uma dessas a gente pudesse ter um debate inteiro, né? Não, já tô pulando lá pro finalzão. Ele acaba esse episódio mostrando assim, tipo uma caixa entrando dentro da outra, entrando dentro da outra, entrando dentro da outra. Então, essa ideia, que é meio que uma metáfora, ela, inclusive, ela é expressa, em alguma maneira, na forma que eles criaram esse episódio. O contexto está dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro. E também a questão da mente humana. Colocam a mente dividida no cookie. Tem hora que eles estão falando da vida real, tem hora que eles estão dentro desse ente interno. O que você achou desse caixa dentro da caixa, dentro da caixa, dentro da caixa? Essa boneca russa. Esse episódio, ele acaba com uma problemática, né? Quando a gente chega na última caixa, a gente descobre que, na verdade, tudo aquilo é uma investigação policial que está tentando descobrir um crime. E, no final, aquilo, na verdade, é uma tortura para o cara confessar. E aí a mulher chega pro criminoso e fala, olha, não interessa o que você vai falar, ele já confessou. Só que ele confessou sobre um crime, sobre um contexto. Não tem aquela complexidade humana. Ao mesmo tempo que tem toda uma complexidade humana, que tem perspectivas, que tem partes da história, tem essa coisa uma dentro da outra, ao mesmo tempo parece que a tecnologia ela vem para facilitar e para deixar tudo reto. Acabou sendo uma metáfora para a própria complexidade das coisas da vida, que elas são multifacetadas uma dentro da outra. Você vira um borrão que representa alguma coisa. Você vira um código que representa alguma coisa. Inclusive, agora que você citou do borrão, eu queria já mencionar os níveis de questões filosóficas. Tem a questão filosófica, por exemplo, do bloquear alguém e ser bloqueado. Isso é um dos itens. Tem a questão de você sair da mente e criar um cookie que vem te facilitar a vida. Tem a questão da vida em sociedade e o ser humano ser um ser gregário. Um momento que nem no cara, no final, que ele é libertado, mas ao mesmo tempo ele não comunica com ninguém. É outra questão. Então tem tantas questões filosóficas no mesmo episódio, intoxicante até de tanta informação. Ele é muito rico, né? Porque assim, ao mesmo tempo que parece que é uma trama simples de investigação, o cara cometeu o crime, ele não quer abrir o bico, daí chamaram lá o técnico, o cookie, o cara conseguiu tirar dele e pronto. Mas ao mesmo tempo, sabe piscina de clube? Tem aquela parte das crianças, que é mais raso, e aí você vai vendo, tá batendo aqui, dá pra ir mais, tá batendo, agora não tá dando mais pé, mas dá pra nadar. Eu sinto que é assim, sabe? Além de tudo isso que você falou, tem a atmosfera do Natal. E Natal é compaixão. A última coisa que a gente vê nesse episódio é compaixão. Quando parece que tem uma compaixão, quando parece que finalmente, né, o cara vai ser acolhido, ele pôs pra fora, ele encontrou um amigo numa noite de Natal que também se abriu pra ele. Não, pera lá, desculpa. É outra rasteira, é mais uma rasteira na história. Tem que dividir esse negócio aqui, é muito complexo e muito camada sobre camada. Vamos começar com a camada número 1. Eu não vou chamar nem de 1, talvez seja 2, porque a 1 é os dois conversando naquele lugar gelado, naquela casa, e um tentando puxar papo com o outro. Ele consegue conversar com o cara, mas a primeira coisa que ele faz
para ganhar a empatia do cara é contar dele. E quando ele começa a contar sobre a vida dele, abre uma história. A gente entra na segunda camada, que eu diria. Porque o que acontece ali? O cara, ele tem um serviço, tipo um técnico especializado de uma empresa, mas ele tem um side job, ele tem um trabalho lateral, tipo um freelancer, um trabalho extra, que é de juntar um grupo de homens que ele orienta para conseguir conquistar as meninas. E os caras se juntam para ficar assistindo como o outro se sai. Mas assim, que ele contratou o serviço do técnico lá do Cook, porque ele não pegava ninguém. Ele não queria, digamos assim, expor a menina transando com ela e mostrando pra todo mundo que era barato dos caras. Que era você ficar expondo a vida alheia, assim, né? Ter esse tesão, né? Você ficar acompanhando o cara chavecando a menina, levando ela pra casa, e aí eles transam e tal. Quando ele tá perto de transar com ela, ele quer falar pros caras irem embora. Não, peraí, isso não é legal, não tô me sentindo confortável, sabe? Vocês vão assistir tudo. Então, quando ele consegue o que ele quer, parece que ele recua. Eu queria que você me ajudasse a ficar com ela, não assistir o que eu vou fazer com ela. Quando ele fala sobre isso, um dos caras lá que tá na televisãozinha lá fazendo os comentários, ele fala assim, mas vocês me viram quando a outra menina fez tal e tal coisa comigo. Então, quer dizer, ele já participou como voyeur do outro, e agora que é a vez dele, ele não vai querer mostrar o que vai acontecer. A única coisa que aconteceu com ele que foi bem diferente é que ele já conseguiu aplacar na primeira, que geralmente esse negócio parece que era meio que um processo. Eles iam lá e cozinhavam o galo e cantavam a menina, não era na primeira, talvez no segundo encontro, no terceiro encontro. E o dele aconteceu tudo muito rápido. Eu acho que isso emula aquela coisa do você compartilhar fotos íntimas de uma pessoa no grupo de WhatsApp, dos amigos. Uhum. Você sai com a menina te manda uma foto, um vídeo dela nu, alguma coisa assim, e você coloca no grupo. Ou você filma você com a menina e fala, peguei a fulana, tá aqui, Não, prova, é um paralelo do que eles estavam fazendo. Então isso daí é só uma das questões. E aí o que é interessante é o que vem depois. Na hora que ela mata o cara e ela se mata, o cara correndo pega o negócio lá e esconde. O problema não era só ele acabar, que era ilegal, né? Ele ficar vigiando, expondo o que o cara ia fazer com a menina, mas também era o fato dele não ter denunciado o assassinato e o suicídio. Ela mata o cara também. Ele não denunciou, ele queimou tudo e tentou passar por cima. E tudo isso numa noite de Natal. Essa foi uma dupla infração. Além dele ter sido pervertido, ele ainda foi covarde de não ter denunciado pra polícia o que aconteceu, porque ele sabia que ele ia se dar mal. Mas dos males o menor. Não teria sido tão grave assim o crime dele. Mas você vê, quando ele foi escapar lá, ele pisou no bonequinho lá da filha dele. A esposa descobriu e ele acabou contando pra esposa. Aí apareceu outro bafafá, a esposa se separou dele, bloqueou ele, que é outro tema interessante, a questão do bloqueio. Mas antes de falar do bloqueio, eu queria falar da questão das vozes. Eu achei isso daí muito interessante, inclusive quero fazer um paralelo com a Divina Comédia de Dante Alighieri, mas a gente vai chegar lá. Porque o que acontece? Ele vai conversar com a menina que é introvertida. Ele é introvertido, vai conversar com ela, os dois ficam naquela história que até se sai muito bem, a conversa vai fluindo até, porque eles se encontram um lugar comum. A menina, ela já tá pensando em suicídio, e aí, de repente, ela vê ele falando sozinho, que ela pensa que ele tá falando com as vozes na cabeça dele. E aí ela achou, nossa, eu encontrei alguém que tá na mesma problemática que eu. Tanto é que ela convida ele pra casa dela, porque ela acredita que, bom, encontrei alguém similar que tá com o mesmo problema. O medo dela é que essas vozes acabem controlando ela. Ela quer escapar desse controle. Mas eu acho que ao mesmo tempo, essa paranoia dela dialoga com algumas paranoias que a gente vê hoje em dia das pessoas não querendo ser controladas pelo governo, achar que vai tomar uma vacina e vai ter um chip, né? Sabe assim? O cara vai ser chipado e a partir desse momento vão controlar a mente dele ou vão saber onde ele tá e tal. Então, eu acho que assim, é um temor que vai para uma loucura, mas que parte de uma situação cotidiana de uma sociedade que o controle acaba avançando cada vez mais sobre a gente, sobre a nossa subjetividade. E aí ela olha pro cara e fala, nossa, ele também ouve as vozes. Essa é a nossa ligação. A gente sabe que tem voz na nossa cabeça. E agora a gente vai se libertar delas.
ela acredita que ele está tão atormentado quanto ela. Porque ela já estava pensando talvez em suicídio há muito tempo. Só estava precisando do empurrãozinho. E aí ela leva ele para casa dela, ele imaginou que ele ia transar com ela. Ela acaba vendo com a bebida e gloob e mata ele com o negócio, com uma coisa que ele não pediu também. Ela tenha sido a única personagem que demonstrou compaixão no episódio. Que ela falou, eu vou ajudar esse cara. Esse cara tá sofrendo, ele tem voz na cabeça. Ele fala, né, tem voz na cabeça, a gente tem que ouvir essas vozes. E ela falou, isso, a gente tem que ir mesmo, a gente tem que encarar, tá certo. Eu vou ajudar esse cara. Vamos mudar de estado, né? Vamos mudar de estado e é já. Toma esse negócio aqui. E ainda você vem, ela veio da cozinha lá, da onde ela veio, com um funil. Porque ele bebeu a primeira dose e depois ela enfiou na goela dele por funil. Ela vai acabar, que nem você falou que é compaixão, a compaixão dela é bem interessante, né? Toma o funil, goela abaixo aqui. E outra coisa que eu queria dizer também que eu acho que é interessante, o episódio acaba como? O cara, o Cookie, ele já estava vivendo dentro daquela casa, que é um lugar de culpa, que é um lugar de tormento. Punição é virar aquilo não sei quantos mil anos lá pro cara se atormentar com aquela fala retórica, aquela mesmo pensamento. Essa ideia de mente atormentada, do jeito que o cara convence que ela tem de trabalhar para o eu real dela, lá o ser humano real, é atormentando a mente dela. Foi uma coisa que você e a Selene Castro falaram no episódio, que assim, esse cookie, ele aparece no primeiro momento como uma tecnologia para melhorar a nossa vida. O cookie, ele veio primeiro com uma comodidade, né? Você extrai o cookie da mente da pessoa, condiciona ele trabalha e não tem problema nenhum. Realmente, só dados ali para você ter um serviço de conforto. Não tem nada demais. Entretanto, isso pode virar, esses cookies, eles têm muita informação a ponto de ser apropriado por uma força estatal e ter uma violação de direito. Porque o cookie do cara só acaba relatando aquele crime mediante uma tortura, na verdade. Foi meio que uma fala sedutora do cara que levou ele a encher a cara e aí revelar como é que aquilo era um crime, que aquilo ele confessava. Agora, a tortura foi feita com a mulher lá, que preferiu trabalhar lá para ela mesma do que viver no vazio. Você pega aquele cookie e você coloca 5 anos numa casa no meio do gelo, isolada, sem companhia nenhuma. Tipo assim, você consegue extrair o que você quiser. Daí tem aquele momento que ele vira e fala, mas você confessa? Você confessa? Sim, eu confesso. Mas é diferente confessar aí e você chegar num júri, num tribunal e virar, eu confesso. A minha consciência diz que eu devo confessar. Então aquilo foi extraído de um modo meio torto. Por mais que aquilo seja usado para fazer justiça, de fato ele cometeu um crime, mas assim, o modo que ele confessou parece que ele foi um assassino brutal. E você vê que na verdade meio que foi tudo um acidente. Ele tinha acabado de receber uma informação que a filha não era dele. Ele estava meio fora, dele mata o cara, entra em desespero, sai correndo da vida, vai morar na rua, entendeu? Parece que a tecnologia ela meio que planifica, sabe? Ó, ele confessou. Tô dando essa complexidade da situação, ele confessou. Então, mas vamos analisar o que acontece nesse episódio, porque existem duas situações meio distintas aí. O Cookie, você pode torturar ele à vontade para ele ser lá o teu assistente pessoal, porque ele é só um código. Não é barbarismo. No meio do diálogo deles isso aparece, não é um barbarismo, não é uma coisa escravidão, porque é só um código de programação. Agora, no caso final lá, ele personalizou demais o cookie, porque deu o direito do cara a confessar e aquilo valer como uma prova judicial. Uma hora não é só código, na outra hora muda, sabe? 2 pesos e 2 medidas para a mesma coisa, para uma coisa mais ou menos similar. O episódio acaba com a mente atormentada do cara. O Joe mesmo, ele por conta de ter se relacionado à esposa bloqueou ele ficou uma vida inteira atormentada, querendo ver a esposa e a filha, tentando conversar, bloqueado. Agora eu vou tentar levar para a Divina Comédia lá do Dante Alighieri. Lá, que eu li da Divina Comédia, eu tenho a impressão que existem vários círculos dantescos, e cada círculo dantesco existe um tipo de sofrimento. E geralmente o sofrimento ele vira em looping, pelo que eu entendi, pelo menos dentro do que eu entendi. Você que leu a Divina Comédia inteira, por favor, comenta um pouco sobre isso. Então, por exemplo, um dos círculos dantescos é sobre as pessoas que foram traídas. Outro círculo dantesco é das pessoas que elas têm de padecer sobre um tormento da sexualidade, ela abusou da sexualidade. Então, cada círculo dantesco parece que a pessoa purifica por meio de um tormento repetido. Por isso que eu digo que nesse episódio eu vi uma relação meio que direta com
a Divina Comédia. Essa ideia de que você vai para um lugar para purificar e a purificação repete. Sofre, angústia, sofre, vive naquele tormento e repete, repete, repete. Até uma hora que depura, purifica, aí você passa para o outro círculo dantesco. Aí você passa para o outro e para o outro. Seria esse o processo da purificação que eu vi ali. Será que eu entendi direito a proposta da Divina Comédia ou eu estou viajando na maionese? Não, se você pensou no purgatório, está certo. O purgatório é representado como uma montanha. Você vai se purificando até você finalmente conseguir, né, passar pelo Jardim do Éden e chegar no céu. Agora, o que está escrito na entrada do portão do inferno, né, é: deixe suas esperanças para trás. Você não vai sair daqui. Você vai ser torturado até o final dos tempos. Ficar eternamente queimando no caldeirão do demônio, sendo picado por cobras, sendo mastigado pelo diabo, que é o último ciclo, onde está Judas, que é um dos traidores. Se você está no inferno, não tem saída. No purgatório, você purga mesmo. Você purga. Mas depois que você acaba de purgar, você vai para onde? No céu. Ah, você só dá uma purgadinha e vai... Você fica tipo 400 anos assim sendo torturado, daí você vai tocar a harpa lá. Ah, tá. Eles te dão uma flauta da Yamaha, fala, vai lá tocar a Asa Branca lá pra Deus. Tá, agora vamos falar do bloqueado. O que você acha de ser bloqueado? Você sabe que mexeu muito comigo. Inclusive, eu teve um episódio na minha vida pessoal onde que eu bloqueei uma amiga que eu considerava amiga e que eu bloqueei. E esse bloqueio, eu bloqueei mesmo. Eu bloqueei ela no Facebook, no WhatsApp, tudo. E aí eu me referenciei muitas vezes a esse episódio. O que você acha de bloquear uma pessoa? Qual que você acha que é a validade disso? O bloqueio, ele vai contra o espírito natalino. Porque o espírito natalino, geralmente, no filme de Natal, é aquele filme que você se arrepende, você quer ter uma segunda chance, você olha no olho da pessoa e fala, pô, sabe, a gente tá aqui nós dois, almoçando juntos, na nossa família, na nossa casa, a gente tem que superar. E o bloqueio não. Você vira uma mancha incomunicável e você tem que sumir da minha frente. Porque, na verdade, se a pessoa tá te fazendo mal, você tá deixando. Talvez não seja uma compaixão com você mesmo quando você bloqueia o outro. Porque, na verdade, o outro tá te abusando, e já faz tempo. Agora, bateu de novo naquela questão. Quando você bloqueia o outro, você está tendo um momento de compreensão, de compaixão por você mesmo. Porque você estava sendo abusado há muito tempo. O que você acha dessa compaixão por si? Ou você acha que é um egoísmo? Não, eu acho que essa é a ambiguidade do episódio, né? Porque, assim, o primeiro caso de bloqueio que a gente vê é com o técnico do Cookie. E como ele se apresenta? Ele fala, eu sou um cara que conhece pessoas. Eu conheço os seres humanos. Ele é muito sedutor. Quando ele é bloqueado, ele não consegue voltar com a mulher dele. Porque a mulher dele bloqueou ele sabendo que ele ia conseguir virar o jogo. Ele ia conseguir fazer a cabeça dela, ele ia pedir desculpa. E ela falou, eu não posso continuar vivendo com esse cara. Porque esse cara é um sedutor. Então o único jeito dela se livrar desse tipo de pessoa é bloqueando. Se aquele cara na neve tivesse bloqueado o técnico do Cook, ele jamais teria confessado. Porque ele não teria sido seduzido a confessar. Então eu acho que esse que é o lado bom. É você livrar dessas pessoas perversas, que não conseguem fazer você se desprender dela. Porque ela está sempre ali, conseguindo reverter o jogo, né? Quando ela consegue te ler. Vou colocar um outro posicionamento aqui. Eu li um livro de desenvolvimento pessoal que a pessoa falava assim, que o ser humano saudável, ele está em processo de negociação. Sempre em processo de negociação. Então, se você fala assim, vamos no cinema. Fala, eu não quero ir no cinema, vamos no restaurante. Você fala, não, eu quero ir no cinema. Então, o que acontece? Você negocia. Então vamos no cinema, mas depois vamos lá, ou vamos fazer uma outra terceira coisa. Você negocia. Esse parece que é um ambiente saudável. Estar em processo de negociação. O oposto disso não, eu vou no cinema. Se você não quer ir no cinema, eu não quero mais conversa com você. Não existe negociação, você corta a história. Eu tinha essa referência muito forte comigo. De repente eu consegui ver que você vai negociando com pessoas. Existem muitas pessoas no mundo e você negocia com muita gente. E eu acredito que isso é uma forma saudável de lidar com as pessoas e com o mundo.
Mas tem pessoas que são altamente tóxicas. Ela quer que seja do jeito dela, ela controla, é que nem esse cara, é sedutor, e o outro é meio tirano, opressor. Tem vários tipos de pessoa no mundo. E você vai lidando com esse tipo de pessoa. E você vai tentando negociar. E ela, na negociação dela, não é uma negociação. É uma coisa meio jogo marcado. Se não for do jeito que ela quer, ela é tinhosa. Ela vai fazendo e vai empurrando a agenda dela de qualquer jeito. E aí você tem que ficar. E tem que ficar se adaptando e tudo mais. O que você acha? Que é uma inabilidade dessa pessoa de negociar no mesmo nível da outra pessoa? Já que o outro é super sedutor ou super tirano, e você não tem essa habilidade de fazer esse tai chi que você precisaria? Eu acho que esses tiranos, eles buscam pessoas assim, pessoas mais passivas, que aceitam tudo, que não se impõem. Eu acho que esses tiranos, eles caçam pessoas assim, né? Não, mas eles estão na vida, eles estão se encontrando com todo mundo. Tem pessoas que talvez lidem melhor e tem pessoas que lidem pior. Tem gente que consegue talvez fazer um desvio de tal forma que não fica enredado. O problema é se eu devo continuar... Eu já identifico esse tipo de pessoa e eu devo continuar negociando, porque uma pessoa saudável está sempre em negociação, ou se realmente eu falo, eu não quero ficar lidando com isso. Porque nem tudo a gente não quer lidar. Tem coisa que é incompatível com a gente. Por exemplo, para mim é incompatível ir agora para um bar na esquina aqui de casa e ficar jogando dominó e tomando pinga. É incompatível comigo. Não dá para eu ir lá fazer isso. Eu posso ir lá fazer isso, mas eu não quero. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou ficar lidando com uma pessoa tóxica que me faz mal? Eu vou ficar negociando. Como você lida com isso? Bloqueando. A bloqueando é muito rápido e muito fácil. Pá! Eu acho que é assim, e a compaixão coisa. E o amor ao próximo. Só dia 25. Que mané compaixão que nada. O cara estudou comigo na escola e ele era desse jeito. Ele era aquele cara que te elogiava, do nada ele era super gente boa, você trocava a maior ideia, só que daí ele ia lá e te apunhalava pelas costas. Ele era sempre assim, simpático, gente boa, apunhalada. Simpático, gente boa, apunhalada. Teve uma hora que todo mundo sacou que ele era assim. E ele acabou sendo excluído. Quando o pessoal assim da sala se encontra, coisa do tipo, ele sempre é mal falado. E ele nunca é convidado. Porque ele sempre é visto como o cara que assim, é tudo do seu jeito, você é um espertão, você vai dobrar todo mundo. Não, entendeu? Não dá. Tchau. Então você acha que a ideia que nem nesse cara que é uma pessoa tóxica, reconhecidamente tóxica, justo bloquear esse cara. É que nem no final do episódio, ele é bloqueado para a sociedade inteira. É uma solitária em sociedade. É uma das punições mais cruéis, que embora ele esteja livre para transitar, para ir e vir, ele não é livre para se comunicar, para trocar. Eu acho que tem pessoas que pedem isso. Tem gente que, assim, que o cara não aprende. Faz todo esse jogo de sedução ou de tirania, ela tá se achando a tal. A última coisa que ela imagina é que ela vai ser bloqueada. Quando ela recebe um bloqueio, tipo aquele pum, sabe o Windows 404? É aquele susto, porque a pessoa tá se achando a tal. E de repente ela é bloqueada, ela não é aquela pessoa tão legalzinha como ela se imaginava. Então, é que assim, é que eu acho que ele pede no sentido de que assim, ele não desiste de parar de ser essa pessoa que tenta manipular todo mundo o tempo inteiro. É nesse sentido que eu falei, ele pede por isso. No sentido de que assim, cortou relação com o tal, acho que tem uma hora que as pessoas viram entre elas e falam, vocês já perceberam que o fulano tem que ser tudo sempre do jeito dele, que ele falou mal de mim pelas costas e vira o outro, ele também falou mal de mim. É verdade. Quando a gente era mais amigo, ele fez tal coisa, entendeu? Eu acho que acaba rolando um bloqueio. Aí dá uma geral. certa segurança, você bloqueia com segurança, porque já teve até um comitê de avaliação do camarada. Francisco, deixa eu dizer, nosso horário já avançou. Esse episódio tem muita coisa para falar. Você viu quanta coisa interessante que não apareceu aqui? Né, a mulher ter o filho do Japa, isso foi demais. A culpa, é outro assunto que eu acho que a gente pode até falar talvez um outro dia, é da culpa também, que é uma questão muito presente nesse episódio, que perpassa tudo, né? Imagina o cara lá que ele mata aquele senhorzinho sem querer, depois a criança que ficou sozinha na casa acaba indo lá andar na neve, morre e tudo
culpa, tormento e a culpa. Esse episódio aí eu dou parabéns pra ele pela quantidade de coisa sombria e maléfica que a gente nem imagina. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu particularmente adorei falar sobre ele. Hoje a gente se estendeu a vários outros itens que eu não tinha ainda falado do White Christmas. Se vocês gostaram, por favor, venha pro debate com a gente, dê um like nesse vídeo e ajuda a partilhar essas ideias. Deixa o like, deixe seu comentário, compartilhe nas redes e vamos proliferar debate sobre esse episódio maravilhoso de Black Mirror. Até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau.